O que leva uma pessoa marcada pela injustiça, pela miséria e pela indiferença social a desejar e fazer o bem? Eu sou Guilherme, advogado e colunista de crítica literária, e hoje eu quero mostrar para vocês de que forma uma interpretação ética da trajetória de Jean Valjean, protagonista dos Miseráveis de Victor Hugo, pode nos revelar um belíssimo percurso de redenção. O sociólogo e crítico literário Antônio Cândido nos ensina uma coisa chamada a natureza polissêmica da literatura. Ou seja, é essa capacidade da literatura, esse material que ela nos fornece, que pode ser interpretado de várias formas distintas, sob diferentes ângulos e com diferentes recortes. Quando falamos especificamente a respeito dos Miseráveis, a nossa crítica literária já falou bastante, e muito bem, sobre os aspectos sociológicos da obra. Então eu gostaria de comentar aqui sobre uma outra chave de leitura, a conversão religiosa e a aquisição de virtudes do protagonista como um verdadeiro fio condutor por trás de todos os acontecimentos da obra, inclusive aqueles de caráter político e social. Mas antes de a gente falar propriamente disso, é interessante que nós conheçamos um pouco da biografia de Victor Hugo, pois ela nos ajuda a interpretar melhor e entender essa aparente tensão entre temas religiosos e sociais na obra dele. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Victor Hugo nasce em 1802, no meio da ascensão napoleônica e daquela França conturbada pós-Revolução Francesa. Inclusive, o pai de Victor Hugo era general do exército de Napoleão e totalmente ligado aos ideais bonapartistas e muito engajado nas questões políticas daquela França. Por outro lado, a sua mãe, Sophie, era uma mulher devota, católica e abertamente adepta dos ideais monarquistas, o que causava até esse certo problema com o seu marido, pai de Victor Hugo. Essa dualidade familiar reflete nitidamente na vida de Victor Hugo em sua personalidade. Ele se torna um intelectual profundamente preocupado com as questões sociais, é verdade, mas mantém traços de uma criação religiosa e esse certo ceticismo quanto à violência revolucionária manifestada naquele momento nos republicanos. E esse fato pessoal, ele é bem visível nos Miseráveis. Por exemplo, ao mesmo tempo em que Victor Hugo faz denúncias sociais, como o trabalho infantil e a prostituição, ele se vale de personagens revolucionários para isso, também cria contextos, simbolismos e personagens católicos, sempre demonstrando um respeito e mesmo uma admiração por essas figuras. E é justamente um desses personagens católicos que traz a chave que possibilita uma interpretação filosófica e moral da obra. Agora sim, vamos falar um pouco sobre ela. Jean Valjean é um homem marcado por uma condenação de 19 anos de prisão e trabalhos forçados. Seu crime, roubar um pão. Sim, 19 anos por um pão. Uma nítida crítica de Victor Hugo ao sistema penal da França com os pobres daquela época. Ele chega em um pequeno vilarejo e tem dificuldade de encontrar emprego e mesmo um lugar para dormir, porque possui um passaporte amarelo, que à época era exclusivo dos ex-condenados, o que traz um preconceito. Ele vai então até o último lugar possível, uma igreja, e lá encontra um bispo descrito pelo narrador como humilde, generoso, caridoso e portador daquelas grandes virtudes cristãs. Jean Valjean recebe um belo jantar e é convidado para dormir por ali mesmo, mas no meio da noite furta os talheres de prata do bispo. Ele não vai longe. A polícia o encontra e leva novamente à igreja. E a essa altura, meus amigos, podemos imaginar a tragédia que esse homem voltaria a sofrer na sua vida, pois era um ex-condenado que havia furtado novamente e agora um bispo. E aqui vem a parte mais importante para a nossa análise. O bispo não apenas perdoa o furto, mas diz aos guardas que na verdade ele havia presenteado aquele homem com os talheres. E até pergunta, por que não levou também os castiçais de prata que eu te dei? Inimaginável. A história narra que Jean Valjean, neste momento, olhou para o bispo com uma expressão que, abre aspas, nenhuma língua humana seria capaz de exprimir, fecha aspas. Claro, ninguém espera por tamanha compaixão. Depois de ser solto pelos guardas, o bispo então se aproxima de Jean Valjean e diz que com aqueles castiçais ele tinha comprado a sua alma para entregá-la a Deus. E é exatamente essa conversão espiritual que irá fornecer um pano de fundo ético para todos os grandes acontecimentos dessa história. Victor Hugo, mesmo nas passagens de críticas sociais, vai nos conduzir a profundos dilemas. A todo momento nos questionaremos: o que eu faria nessa situação? Vamos ver um exemplo disso? Esse exemplo não é o mais forte, mas eu acredito que ele seja o mais ilustrativo. Jean Valjean, por circunstâncias que a realidade havia imposto, mudou de cidade e de nome. Ele agora é um empresário rico, um político influente e passa a fazer pequenas bondades para os moradores ali daquela região. Até que um dia, um homem é confundido com Jean Valjean e levado ao tribunal para ser preso por crimes
que não havia cometido. Esse é um dos pontos mais tensos da narrativa, pois o nosso protagonista está ali, presente naquele tribunal, e fica perplexo diante daquele homem que, na verdade, estava sendo condenado pelos crimes que ele havia cometido. O que ele deveria fazer? Permanecer calado e manter a sua liberdade, sua riqueza, seu conforto? Ou dizer a verdade e perder tudo o que havia conquistado? Veja, estamos falando de um ex-condenado e miserável que precisaria sacrificar tudo o que tinha simplesmente pela justiça. Lembrando, claro, da promessa que tinha feito ao bispo, Jean Valjean escolhe contar a verdade diante de todos que estavam ali presentes. Percebe então como a nova vida moral deste homem está por trás do que poderia ser uma simples cena de crítica ao sistema penal que prende um inocente sem sequer saber a verdadeira identidade dele? Isso se repete durante toda a obra. Victor Hugo nos apresenta sucessivos contextos de escolhas morais, sempre se valendo de vidas miseráveis e comoventes para isso. E o que eu quero mostrar? Que embora a história gere comoção e indignação com as cenas de miséria humana, e eu mesmo fiquei muito comovido com várias delas, podemos ir um pouco além. Ver que mesmo mergulhada na dor e no sofrimento, a alma humana, quando nutrida com as virtudes corretas, ainda é capaz de conhecer e de fazer o bem. E para consolidar de vez a importância dessa interpretação moral e religiosa da obra, Victor Hugo conecta de uma forma bastante sentimental o começo e o fim da jornada de Jean Valjean, valendo-se de um simbolismo teológico muito emocionante. No leito de morte, ao ser questionado se desejava a presença de um padre para auxiliá-lo, Jean Valjean responde que já tinha um junto com ele. Aponta com o dedo para o céu, aparentemente vendo a imagem do bispo, e morre sob a luz dos castiçais de prata que recebeu daquele homem e que foi o símbolo que guiou toda a sua jornada. Bom, é isso, pessoal. Espero ter mostrado neste vídeo que ao escrever Os Miseráveis, Victor Hugo não se limita, de forma alguma, a fazer uma simples crítica social. Aliás, ele sequer aceitaria que a literatura fosse utilizada unicamente para fins políticos ou panfletários. Por isso, ele teve a genialidade de incluir esses temas sociais que o preocupavam em um cenário existencial maior, chamando nossa atenção para a importância das virtudes e a forma como elas podem impactar o mundo à nossa volta e, sobretudo, a nossa própria vida. Victor Hugo nos mostra que mesmo diante de uma realidade de miséria, diante de uma realidade dolorida e de todos esses acontecimentos da vida que nos machucam tanto, ainda assim é possível reconhecermos o bem, saber que ele existe e fazê-lo. Agora eu quero saber, essa análise mudou de alguma forma a sua interpretação sobre essa obra? Diga isso pra gente aí nos comentários. Até a próxima e uma boa leitura!